Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Deus, nós precisamos de Ti, Pai, neste momento. Precisamos da Tua intervenção. O homem não tem nada a oferecer, ó Pai. Nós precisamos que o Senhor fale conosco, através da Tua palavra. Mas, por intermédio do Teu Espírito, ó Pai, do poderoso Espírito Santo, o Consolador, anima os nossos corações, através da Tua lei. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema do nosso sermão hoje é a viva esperança do crente que sofre. William Shakespeare diz uma frase que eu gosto muito: a cada nova manhã, novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. O sofrimento é diário. E Jesus Cristo prometeu, Ele disse que seria assim. No mundo tereis aflições. É uma garantia, meus queridos irmãos. O sofrimento chegará à nossa casa, mais cedo ou mais tarde. Embora muitos falsos pregadores digam ao contrário. A vida que é vivida neste mundo, depois da queda, é vivida em meio ao sofrimento. Perceba, na nossa rotina de igreja local, quantas notícias chegam difíceis. Quantos irmãos queridos nós sepultamos nos últimos meses. Vidas interrompidas muito cedo. Perceba que o sofrimento faz parte da nossa vida. O sofrimento chegará para todos. O ponto é, como que nós passaremos pelo sofrimento? Reverendo Tim Keller diz: a perda da esperança é o que torna o sofrimento insuportável. No dia do velório da nossa irmã, Sheila Leutz, quando eu entrei na igreja e vi a Sara, meu coração gelou. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? O que diz nessa hora? Olhei para Sara e falei, como você está? Ela falou, tio, não é nada fácil, mas eu estou bem na medida do possível, porque eu sei que minha mãe está com o Senhor. A esperança torna o contato com o sofrimento suportável. E eu quero que você pense comigo, meus queridos. No Netflix ou na Prime tem uma série chamada Operação Esperança. Você pode chegar lá e ver. Ela trata de um acontecimento em 2023. Um avião pequeno caiu na selva colombiana
na Amazônia colombiana, um lugar que não tem presença de vida humana, não tem tribos, não tem povoados, um lugar inóspito, um lugar que não se sobrevive. Esse avião caiu e nesse avião estava o motorista, mais um rapaz, uma mulher e seus 4 filhos. Os 4 filhos dela, uma tinha 13, um tinha 7, um outro filho com 4 anos e uma bebê de 11 meses. Então começam as buscas por este avião. E quando encontraram o avião, tinha apenas 3 corpos no avião. Os 3 corpos dos adultos. E a pergunta era: cadê as crianças? As crianças sobreviveram na queda do avião e saíram para procurar comida. E começam uma busca desenfreada por aquelas crianças. Toda uma organização do exército colombiano com os indígenas. E começa a primeira semana, não acha. Segunda semana, não acha as crianças. Muitas pessoas não tinham mais esperança. Terceira semana, não acharam as crianças. Quarta semana, não acharam as crianças. Quinta semana, não acharam as crianças. E no fim desse prazo, o exército já havia se retirado, sem nenhuma esperança de achar aquelas crianças vivas. E no 40º dia, os indígenas falaram: nós vamos procurar uma vez mais. Nós temos esperança que elas estão vivas. Aqueles indígenas adoeceram, passaram por grandes perigos naquela selva. E no 40º dia, as crianças são encontradas com vida. No final do documentário, é perguntado para a adolescente que cuidou dos irmãos: como você sobreviveu? Ela falou: precisava manter os meus irmãos vivos. Eu quase desisti, mas eu tinha a esperança de que nós fôssemos achados. O que fez ela suportar o sofrimento? A esperança. O que fez os indígenas suportar o sofrimento e achá-los? A esperança. E Pedro escreve uma carta para um povo que estava sofrendo. Os crentes daquela região haviam sido dispersos. O vento de perseguição tinha chegado naquele povo. Na verdade, no primeiro século, ser cristão significava sofrer. No primeiro século, ser cristão significava ser perseguido, ser humilhado, ser tirado dos seus lares. Havia acontecido um grande incêndio em Roma. O imperador culpou os crentes por isso. Os crentes sofriam. Sofriam. E sofriam. E o que Pedro vai dizer para um povo que sofre? O que Pedro vai dizer para um crente que sofre? Eu quero que você, meus irmãos, olhe para esse texto com muita atenção. Porque é um texto muito rico. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para a identidade do povo sofredor. Olha o que o texto diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Primeiro Pedro começa falando para aqueles crentes que eles são eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo. Mas não apenas isso. Pedro fala que eles são forasteiros da dispersão. A ideia da palavra dispersão tem a ver com diáspora. Era uma palavra muito conhecida do judeu, que sempre que as nações espalhavam os judeus pelo mundo, isso se dava o nome de diáspora. E os crentes do primeiro século, assim como no passado, estavam espalhados pelo mundo, por causa da perseguição. Mas ele fala: eleitos que são forasteiros. Pedro está falando: vocês não pertencem a este mundo. Ele continua: no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Embora vocês sofram, que a graça do Senhor e a paz que vem do Senhor sejam multiplicadas na vida de vocês.
Meus irmãos, aqui fica muito estabelecida a identidade do crente sofredor. Olha que coisa incrível. A Trindade trabalhando na salvação do crente. O Deus Pai que elegeu, Jesus Cristo que aspergiu, que santificou, que redimiu, e o Espírito Santo que vai santificando. Embora vocês sofram, vocês foram salvos a partir do conselho da Trindade, que trabalhou de forma harmoniosa para salvá-los. Identidade do crente que sofre. Os destinatários da carta eram crentes sofredores, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo e salvos pela obra de Cristo, que estavam sendo santificados pelo Espírito Santo e vivendo longe da sua pátria celestial. Nós estamos sofrendo num mundo que não é o nosso, numa pátria que não é a nossa. Nós estamos aqui de passagem. Mas não só isso que Pedro faz. Pedro não apenas define a identidade deles, mas Pedro também diz o motivo do sofrimento. Nisso, exultai no presente por breve tempo. O sofrimento é passageiro. Se necessário, o sofrimento, por vezes, é necessário. Sejais contristados por várias provações, para que, ó motivo, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vocês por vezes vão precisar sofrer, mas é um breve tempo, porque o sofrimento vai maturar a fé de vocês, para que vocês vivam para a glória de Deus. E ele fala aqui, a questão do fogo, mesmo apurado por fogo. Alguns comentaristas, estudiosos, acreditam que Pedro estava fazendo alusão ao fogo que tinha tocado fogo, o fogo que tinha consumido Roma. E os cristãos haviam sido culpados injustamente. Esse fogo da perseguição está maturando a fé de vocês, para que vocês vivam para a glória de Deus. A quem não havendo visto, amais, no qual não havendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, o sofrimento matura a sua fé e você passa a amar Jesus Cristo ainda mais. Motivo do sofrimento dos crentes. Os crentes passam por breves sofrimentos nesta vida, para que sejam amadurecidos na fé e desfrutem futuramente da glória que será revelada em Cristo aos seus filhos. Esses filhos terão suas almas salvas, e nesta vida breve e terrena, mesmo em meio a sofrimentos, eles desfrutam de uma alegria extraordinária, e creem e amam a Jesus, mesmo sem vê-los. E Tiago diz: meus irmãos, tende por motivos passar por várias provações. E todos irão passar, meus irmãos. Não importa qual é o sofrimento, não importa qual é o motivo do sofrimento, não importa se o sofrimento tenha sido causado pelos seus próprios pecados. Todos nós iremos sofrer. Todos nós iremos sofrer. Mas o ponto é, nós identificamos, preste atenção, a identidade do crente sofredor e identificamos por que o crente sofre. Agora, propriamente dito, eu vou entrar nos pontos do sermão. E Pedro, preso em Roma, escreve para um povo sofredor. Ou seja, um sofredor escrevendo para um povo que sofre. E ele fala: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele bendiz ao Senhor, segundo a sua misericórdia, ou seja, segundo a sua misericórdia. Embora estejamos sofrendo, nós experimentamos da misericórdia de Deus, porque nós merecíamos estar no inferno. Você merecia condenação, mas Deus foi misericordioso. Ele continua: segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. O tema do nosso sermão.
Regenerou, a ideia de nascer de novo. O Espírito te gerou novamente. Ele te deu vida. E o Espírito te deu vida, o toque miraculoso, milagroso do Espírito Santo, que se dá através da pregação do Evangelho, e os nossos corações são circuncidados pela palavra de Deus. E está aqui a finalidade. Por que nós fomos regenerados pelo Espírito? Para vivermos uma viva esperança. Não foi para que ficássemos ricos, não foi para que tivéssemos nessa vida um triunfo, fama, reconhecimento. Você não foi regenerado para isso, meu irmão. Você foi regenerado para uma viva esperança. E coloquei um imperativo aqui. Bendiga ao Senhor em meio ao sofrimento, porque você recebeu de Deus uma viva esperança, que repousa na certeza da salvação. O Espírito te selou, te transformou, te regenerou. Sim, embora tudo esteja dando errado, embora o câncer tenha chegado, existe uma viva esperança que emana da certeza da salvação. E enquanto eu estudava o sermão, eu lembrei do Salmo 103. O pastor Éder fez uma série do Salmo 103. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Bendiga a minha alma ao Senhor. O problema é que a gente só para bendizer ao Senhor quando as coisas estão dando certo. Porque a gente acredita que a nossa esperança, a nossa exultação, o nosso regozijo depende das coisas que dão certo nesta terra. Meu querido irmão, se sua esperança depender das circunstâncias terrenas, ela está correndo um grande perigo. Um grande perigo. E eu quero trazer 3 características da viva esperança. 3 verdades da viva esperança. O texto continua. Pedro fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Primeira característica da nossa viva esperança. A esperança do crente sofredor é viva, porque Jesus Cristo vive. Meus irmãos, se Jesus Cristo não tivesse vivo, o que a gente estaria fazendo aqui? Paulo fala aos Coríntios: e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Meus irmãos, se Cristo não está vivo, essa pregação aqui é à toa, esse culto é à toa, os irmãos que nós sepultamos ficarão sepultados por resto da vida. A nossa fé é uma loucura se Cristo não ressuscitou. Nada faz sentido. E ele continua. E ele fala: se Cristo não ressuscitou, vocês ainda permanecem no pecado de vocês. Ou seja, vocês não foram salvos dos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. A esperança que eu havia falado de sepultar um crente se esvai. Afinal de contas, se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança em Cristo, se ela se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Aí Paulo diz: porém, entretanto, contudo, ele traz uma conjunção de oposição adversativa. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Jesus Cristo está vivo.
E o fato de ele estar vivo significa que os nossos irmãos, que nós sepultamos, que foram acometidos de sofrimento, um dia eles ressuscitarão. Porque Jesus Cristo venceu a morte. Meus irmãos, embora o sofrimento chegue, embora esse sofrimento resulte em morte, Jesus Cristo venceu a morte. E os que adormeceram em Cristo, diz o apóstolo Paulo, esses ressuscitarão. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Diz aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Os crentes que sofriam e recebem essa carta de Pedro, eles estão lidando com o perigo eminente de morte. E Pedro fala para eles que a nossa esperança é mediante a ressurreição de Cristo Jesus. Primeiro século, meus irmãos. Primeiro século, décadas antes, Jesus Cristo havia sido sepultado. Seu corpo sumiu. Você acha que eles não ficaram tentados a acreditar que Cristo não tinha ressuscitado? Vocês acham que eles não ficaram tentados a pensar, meu Deus, se Jesus Cristo vive, por que nós estamos passando por isso? Se de fato Ele ressuscitou, por que nós estamos passando por tanto sofrimento? E Pedro tira a visão deles do terreno e coloca no eterno. Simonton, pastor presbiteriano, missionário norte-americano, o homem que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, ele tem uma frase em seu diário que ele diz: amanhã, quando eu acordar, Deus estará comigo. E se acaso eu não acordar, eu estarei com Ele. Em 2013, eu morei numa base missionária. E no meu quarto, tinha um homem, um haitiano. O nome dele era Rosemont Lacrete. Um dos homens mais piedosos que conheci em toda a minha vida. E se você pesquisar no Google, entre 2011 e 2012, eu não me recordo o ano, pouco antes de eu conhecê-lo, o Haiti sofreu um grande terremoto. Morreram mais de 200 mil pessoas. Um local muito pobre. E Lacrete nos contava no quarto que os corpos ficavam estirados em decomposição pela rua. As crianças misturavam lama com farinha e açúcar para poder ter comida. E Lacrete conta que certa vez uma irmã que ele conhecia, uma mulher crente no Senhor Jesus, andando por cima dos escombros, seus filhos todos mortos pelo terremoto. Ela procurava documentos, alguns pertences, e enquanto ela procurava, ela cantava: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É a ideia do sofrimento não roubar a esperança. Porque Ele vive, meus queridos irmãos, nós podemos crer num amanhã triunfal, num amanhã glorioso, porque Jesus Cristo venceu a morte. Mas ainda, meu irmão, eu quero trazer ao seu coração uma segunda verdade. Verso 4. Jesus Cristo, a viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, olha a finalidade, para uma herança incorruptível. Verso 4, lá no final. Sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. E Pedro é extremamente pastoral aqui. É um conselheiro bíblico, reverendo. Sabe por quê? Ele começa a falar de herança para um povo que era levado à miséria financeira. Um povo que era expulso dos seus lares. Seus negócios eram destruídos. Um povo que sofria na miséria por ser cristão. E ele fala
que Jesus Cristo, que a viva esperança de vocês, que vocês receberam por meio de Jesus Cristo, foi para uma herança incorruptível. Essa herança está muito segura. Essa herança é a esperança viva que está no céu. Meus queridos irmãos, Pedro está mais uma vez tirando os olhos daquele povo que sofria do plano terreno e colocando no plano eterno. Se a sua esperança é colocada nos seus bens, se a sua esperança é colocada nas suas posses, se a sua esperança é colocada na sua saúde, na sua sabedoria, no seu intelecto, deixa eu te falar uma coisa: sua esperança não está segura. Sua esperança, sua herança, se a sua herança são as coisas deste mundo, ela está correndo perigo. Porque as posses terrenas, elas irão perecer. A saúde vai acabar. Quantas pessoas iletradas, ou melhor, letradas, cultas, estudadas, chegam na velhice e são acometidas de um Alzheimer. Antigamente nós falávamos que estude, porque conhecimento ninguém tira. Tira. O Alzheimer tira. Aonde está a esperança do seu coração? E dependendo de onde ela esteja, ela está correndo perigo. Porém, se a sua herança for a herança que Pedro está falando, olha o que ele diz: uma herança incorruptível, não perece, não apodrece, não se deteriora. Uma herança sem mácula. Significa algo absolutamente limpo, sem nenhum tipo de sujeira. Algo que não se degenera, algo que não suja, algo que não é corrompido. Mas ele ainda fala, imarcessível, significa inalterável. A herança de vocês, guardada na eternidade, que está segura, que está reservada, é inalterável. Não perece. O imarcessível é a ideia de uma flor. Pense numa flor bonita. Com o longo do tempo ela murcha e morre. É como se sua herança fosse uma flor. Só que essa flor não murcha e não morre nunca. Mas Henrique, que herança é essa? E aí, meus irmãos, a palavra herança aqui, a terminologia herança, remete ao Antigo Testamento. Porque o povo que sai do Egito e precisa peregrinar no deserto, qual era a herança desse povo? A terra que mana leite e mel, a Canaã. A terminologia Pedro está usando de forma proposital, para lembrar aqueles crentes que Deus tirou seus antepassados com a forte mão do Egito, os conduziu pelo deserto e os levou até a terra prometida. E a terra prometida tem um caráter escatológico. Nós estamos peregrinando nesse deserto, mas um dia nós chegaremos na Canaã celestial. Portanto, segunda característica, a esperança do crente sofredor é viva, porque tem uma herança imperecível reservada para ele. A eternidade na Nova Jerusalém com Cristo Jesus. Meus irmãos, talvez você carregue uma frustração de não ter conquistado muitas coisas, de ter chegado a uma certa idade e não ter posses. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem posse. Tem uma herança reservada para os crentes na eternidade. E essa ninguém pode tirar, porque não depende de nós. Ela está reservada. Ela está segura. A Nova Jerusalém nos será dada. Grave isso. Eu quero chamar essa atenção para a terceira e última característica da nossa viva esperança. O texto diz, lá no final, Pedro fala que essa herança, que não pode ser destruída, está reservada nos céus para vocês.
Olha o verso 5. Para vocês que são guardados por Deus mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Olha o que Pedro está falando. Não é apenas a sua herança que está guardada, que está segura. Vocês também estão seguros. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Embora o sofrimento nos alcance, embora o sofrimento nos atinja, embora o sofrimento resulte em morte, nós continuaremos seguros pelo poder do Senhor, porque uma vez que a vida se finda nessa terra, ela começa na eternidade. Seguros, guardados pelo poder de Deus. E o termo que Pedro usa, a ideia de guardados, na língua original, remete a uma guarda militar. É como se Pedro falasse: a guarda militar celestial vai te manter seguro até a nova Jerusalém. Meus irmãos, isso precisa aquecer o nosso coração. E o texto fala, mediante a fé. Então quer dizer que eu só estou seguro se eu tiver fé? Sim. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Essa fé que é necessária para a manutenção da sua segurança, ela não reside em você. Paulo fala aos Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que confirma o que nós estamos falando. Até a fé que você precisa, quem é que te dá? Deus. Ou seja, você está seguro que tudo o que você precisa para chegar na Nova Jerusalém, Ele te dá. E creia nisso. O próprio apóstolo Paulo fala que aquele que começou a boa obra vai completá-la. O Senhor não vai nos abandonar no meio do sofrimento. Nós não ficaremos sozinhos. O crente que sofre, embora sofra, ele está seguro. Ele está seguro. E aqui está o nosso terceiro ponto. A esperança do crente sofredor é viva, porque ele será guardado pelo poder de Deus até receber a sua herança celestial. Meus irmãos, lembra das crianças que ficaram perdidas naquela selva perigosa? Aquela menina sobreviveu, suportou o sofrimento, porque ela tinha esperança de ser resgatada. Preste atenção, embora nós estejamos aqui nessa selva perigosa, aguenta firme, tenha esperança que um dia alguém vai vir nos buscar. Cristo Jesus buscará a sua igreja. Quero convidar a equipe de louvor para vir aqui à frente. E enquanto eles tomam um lugar aqui, meus irmãos, quando Pedro fala a salvação preparada para ser revelada no último tempo, o termo usado aqui na salvação, o termo soteria, é a ideia de livramento. Não, nós não estamos livres dos sofrimentos. Mas essa salvação que remete a livramento, está falando, vocês não estão livres do sofrimento, mas vocês estão livres da ira de Deus. O cálice da ira de Deus não cairá sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Os 3 pontos do nosso sermão. A esperança do crente sofredor é viva, porque Jesus Cristo... A esperança do crente sofredor é viva, porque Jesus Cristo... A esperança do crente sofredor é viva, porque existe uma herança imperecível, reservada para ele, a eternidade com Jesus. E o terceiro ponto, a esperança do crente sofredor é viva, porque ele será guardado pelo poder de Deus, até receber sua herança celestial. Eu quero que leiamos juntos um texto, o texto da conclusão.
Meus queridos irmãos, um dia o Senhor irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais sofrimento. Abaixe sua cabeça. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Diante da tua verdade, cabe a nós te adorar, te exaltar, declarar que só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de louvor, de honra, de glória, de adoração. Podemos declarar, Deus, como o profeta: a ti pertence a salvação, ó Pai. Obrigado pela segurança que repousa no Evangelho. Obrigado pela esperança viva que emana da cruz. Nós te louvamos por isso. No nome de Jesus. Amém.